então. Bom, nessa terça-feira, o senador e pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, discursou em uma audiência lá nos Estados Unidos que discute a proposta de imposição de uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Depois da participação de Flávio na audiência, aqui a gente está vendo atrás alguns pontinhos da resposta do governo brasileiro em relação à participação do Flávio Bolsonaro. Essa aqui é uma nota à imprensa sobre a participação dele e o que diz essa nota, né? A gente vai destacar alguns trechinhos da nota. Abre aspas, o governo brasileiro repudia a intervenção do senador Flávio Bolsonaro em audiência pública realizada nesta terça-feira, dia 7 de julho, pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, aberta à participação do setor privado e da sociedade civil para discutir a imposição de tarifas contra o Brasil. O senador não negou que a campanha promovida por sua família e seus aliados esteve na origem do tarifaço contra o Brasil. Tampouco aproveitou a audiência de hoje para reconhecer que errou ao contrariar os interesses do povo brasileiro. Ao citar o caso Master, maior esquema de corrupção da história do país, omitiu a sua origem vinculada ao governo de Jair Bolsonaro. Também esqueceu de mencionar seus próprios vínculos com Daniel Vorcaro, para quem pediu mais de 130 milhões de reais para, segundo ele, alega, produzir um filme sobre o seu pai. Divergir do governo é legítimo. Convocar uma potência estrangeira a pressionar o próprio país é traição à pátria. Há uma diferença essencial entre fazer oposição ao governo e fazer oposição ao país e ao povo brasileiro. A nota do governo brasileiro, mais uma vez, reforçando a questão da soberania nacional, da importância de se defender o próprio país, dizendo que Flávio faz o oposto. Lá no ano passado, com a primeira leva de tarifas, a família Bolsonaro festejou as tarifas. É um posicionamento bastante diferente o que o Flávio tem esse ano. É também o que a nota traz ali, né, do governo brasileiro. E aí o Flávio Bolsonaro diz, abre aspas, é preocupante que o Itamaraty atue como um órgão de desinformação e mentira petista. Vergonhoso que o governo Lula seja desmentido por uma instituição estrangeira séria. Foi necessário o Departamento de Estado dizer o óbvio, para a mentira não virar narrativa de medo na campanha petista. A classificação do PCC e do CV como grupos terroristas não gera nenhum risco para o Brasil, exceto para os bandidos brasileiros, fecha aspas. Aqui é o Flávio já falando sobre um outro assunto, que são esses dois assuntos que se tornam realidade com a volta do Flávio ao Brasil naquela última visita, aquela visita que ele faz ao presidente Donald Trump, ao J.D. Vance, o vice dele, e ao secretário de Estado, Marco Rubio. Tem o reconhecimento dos Estados Unidos do PCC e do CV como grupos terroristas e tem também a questão das tarifas. Aqui é o Flávio falando sobre o PCC e o CV, com o Itamaraty durante essa semana falando que tem medo da intervenção militar. E o próprio presidente Donald Trump diz que isso é um absurdo. Muitos assuntos, né, para a gente conversar e comentar aqui, é por isso mesmo que agora a gente vai para a entrevista. Agora a gente vai conversar com um cientista político que vai trazer para a gente todos esses detalhes dessas histórias todas e também, claro, sobre as pesquisas. A gente vai conversar, na verdade, com o analista de políticas públicas, o Mano Ferreira. Mano, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Muito bom dia, Natália, uma grande satisfação, bom dia para toda a audiência do Metrópolis. Mano, muitos assuntos, tá? E todos estão muito relacionados, né? Afinal de contas, as pesquisas trazem os reflexos desses assuntos todos que vão acontecendo. As pesquisas já trouxeram alguns reflexos muito sutis da briga ali entre o Flávio e a Michelle Bolsonaro, continuam trazendo um cenário positivo para o presidente Lula, mas as campanhas nem foram para as ruas ainda, né? As campanhas acontecem a partir de agosto, e é quando a gente efetivamente vai ver aquela briga mesmo em praça pública, né? Exatamente, Natália. É interessante notar que, por um lado, nós temos uma cristalização até agora da polarização. PT de um lado, família Bolsonaro de outro. Mas, ao mesmo tempo, há com clareza uma demanda reprimida por uma novidade, né? A gente vê, por exemplo, o alto volume de intenção de voto como nulo e branco, o que é, por si só, um indicador da possibilidade de surgimento de outro nome. Além disso, o alto índice de rejeição dos principais candidatos mostra que são candidatos muito polarizantes, que levam muita gente a escolher o voto mais pelo veto do que pelo entusiasmo
pela sua própria posição. Então, o cenário eleitoral fica conturbado. Também é interessante notar o racha na direita, que acaba sendo resultado direto da falta de legitimidade do processo de deliberação de quem seria o líder desse campo político, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro ficou impossibilitado pelas condenações, todos sabem, pelo seu envolvimento na trama por um golpe de Estado. Na prática, e simplesmente pelo dedaço, né, escolhendo o seu filho mais velho, sem considerar o eleitor, sem considerar nenhum tipo de deliberação partidária nesse processo, há um cenário em que muita gente na própria direita não reconhece a legitimidade de Flávio como o principal líder do campo. Isso abre o espaço para atitudes como a de Michele Bolsonaro, que abriu divergência pública, mas olha que situação. A gente está hoje vivendo um contexto em que, na direita brasileira, tanto a principal liderança colocada, Flávio Bolsonaro, como a principal dissidência dessa liderança estão na mesma família. Então, é um cenário que é curioso, porque, ao mesmo tempo que é uma família extremamente rejeitada, conseguiu subordinar a direita brasileira ao seu interesse. Exatamente. É um cenário sem precedentes, né, mano? Assim como a gente fala de tudo agora da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? É um ex-presidente da República, condenado por golpe de Estado, por diversos outros crimes relacionados a isso. Ele foi reconhecido por toda a investigação e pela justiça como o líder dessa trama golpista, ele que arregimentou todas essas pessoas, e é isso, ele foi escolhido pelo povo brasileiro lá em 2018, quando quem estava preso era o presidente Lula, desses roteiros malucos que só acho que o Brasil consegue fazer pra gente. E ele tá preso por todas aquelas histórias, tentou derreter a tornozeleira eletrônica, agora estava testando arma em casa, porque está na prisão domiciliar humanitária. Enfim, tudo vai trazendo um cenário sem precedente. E na história do ex-presidente Jair Bolsonaro tem essa curiosidade em que ele escolhe uma pessoa que tem o sobrenome dele para ser o pré-candidato em uma eleição que ele não pode participar, mas quem tem também o sobrenome dele está insatisfeito com essa escolha e não é qualquer pessoa. Não dá nem para a gente comparar com a situação em 2018 do presidente Lula, porque é isso, não eram filhos dele ali que ele escolheu, né? O Fernando Haddad, que ele escolheu em 2018, era uma pessoa, um político ali muito importante para ele. Não dá nem para a gente fazer essa comparação, né? Mas seria como se alguém muito grande dentro do PT discordasse. A gente sabe que Fernando Haddad é essa figura que também causa uma polêmica dentro do PT, dentro daquela ala mais antiga do PT, mas a gente não viu essa briga tão pública como a gente está vendo agora de Michele e Flávio, né? É verdade. Houve outro tipo de briga, né? Porque houve uma briga na esquerda. A gente precisa lembrar que Ciro Gomes era candidato também naquele contexto pelo PDT, um candidato que desejava ter o apoio de Lula, que tinha menos rejeição nas pesquisas, mas que não foi escolhido, né, para ter o apoio do então ex-presidente, que estava no presídio e apoiou Fernando Haddad, não sem antes manter a sua candidatura até o limite, né? Ele que naquele contexto todos sabiam não poderia ser candidato, fez questão de manter a sua candidatura até o momento em que a Justiça Eleitoral fez a impugnação do registro da candidatura, porque o candidato estava preso e inelegível. Então, é um contexto, é interessante notar um paralelo aí, porque nos dois casos, os líderes de então tiveram escolhas que tinham como objetivo, claramente, muito mais do que a vitória eleitoral possível, uma manutenção da liderança do seu campo por parte do seu próprio grupo político. Ou seja, lá atrás, quando Lula escolhe indicar Fernando Haddad no lugar de apoiar Ciro Gomes, a escolha ali não era pela competitividade eleitoral, num cenário em que Ciro Gomes tinha maior potencial de crescimento nas pesquisas. A escolha ali foi pela manutenção da liderança do campo da esquerda no Partido dos Trabalhadores. Do mesmo modo, agora, Bolsonaro, ao escolher o seu próprio filho,
não teve nenhum tipo de transparência, democracia interna no processo de escolha e não foi feita a escolha por um candidato que tivesse maior potencial de crescimento e maior competitividade eleitoral, ou seja, muito mais importante do que a eventual chance de vitória efetiva na eleição para Jair Bolsonaro, ficou muito claro, é manter a liderança do campo político da direita na sua própria família. E aí, talvez isso explique a dissidência de Michele Bolsonaro, fazendo com isso uma estratégia de diluição do investimento. É como se houvesse agora duas opções para manter a liderança do campo sob o guarda-chuva da família. A principal opção sendo Flávio Bolsonaro e a principal alternativa sendo ainda Michele Bolsonaro, ou seja, a direita brasileira não conseguindo furar o bloqueio da dinastia Bolsonaro para construir uma alternativa ao país. E no meio disso tudo, o que é gritantemente ausente? Os projetos de país, os projetos e discussões de política pública para os desafios que de fato importam para o cidadão brasileiro. Isso é um sintoma de fechamento do sistema político, porque o cidadão fica em último plano e é quase como se fosse um detalhe no meio dos interesses de manutenção do poder por parte das lideranças políticas. É ótimo que você tenha deixado essa questão aí levantada, mano, porque é sobre isso que eu queria te perguntar. Essas pautas todas que, inclusive, estão vindo de fora, né, estão vindo dos Estados Unidos, estão marcando muito o debate político aqui em 2026, talvez não à toa, né, já que Estados Unidos estão tão de olho, né, nessas eleições aqui na América do Sul e agora com o Brasil sendo esse maior país da América do Sul, tendo a sua eleição em 2026. Queria te ouvir, então, sobre isso, sobre as pautas aí do tarifaço, mas também do CV, do PCC, como grupos terroristas. E enquanto isso, a gente vê que o Congresso, por exemplo, agora realmente vai entrar em recesso, antes estava nas festas juninas, não toca pautas também muito importantes, porque a gente está falando aqui de quem vai se candidatar ao maior, né, cargo do executivo, a presidência, mas a gente também vai ter uma eleição de deputados, de senadores, e eles lá não estão debatendo o fim da escala 6x1 e outras pautas muito importantes para a população brasileira, né? Por causa de brigas aí também políticas. Pois é, Natália, as contas sequer estão equilibradas, né? A gente vê, por exemplo, a saída agora para o recesso vai ocorrer sem que tenha havido a apreciação do primeiro projeto de lei orçamentária, da lei de diretrizes orçamentárias, que seria uma obrigação do Congresso. E muitas vezes a gente esquece que a principal função do Congresso Nacional, na prática, é deliberar sobre como o nosso dinheiro de pagadores de impostos vai ser utilizado em políticas públicas que deveriam ter como o objeto central a promoção de direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. E isso fica em último plano, não é um debate sério por parte do Congresso Nacional, nem também por parte dos principais grupos políticos que se colocam para a disputa à presidência da República. As contas não fecham e a gente trata isso como se fosse um detalhe contábil. Não é, porque acaba influenciando em toda a expectativa de longo prazo do país. Todo o cenário de investimentos, todo o cenário de possibilidade de crescimento econômico e até mesmo a situação da taxa de juros, a percepção de risco sobre o país, tudo isso se enfraquece quando as contas públicas não estão equilibradas e não tem qualquer horizonte de que haja sequer algum grupo político efetivamente preocupado com esse tema, porque é um tema que não está nem na agenda do Congresso, nem no discurso dos principais candidatos à eleição. É tratado como se o Brasil tivesse uma situação regular e normal nas contas públicas. Não há. Há um desequilíbrio estrutural que compromete o nosso futuro, que faz com que o país tenha uma das maiores taxas de juro do mundo. Na prática, a gente está vendo uma degradação da institucionalidade. A gente vê nesse debate, por exemplo, sobre a relação com o governo americano, muito mais posicionamentos eleitorais
contextuais do que efetivamente posicionamentos guiados por uma agenda de política pública. Por exemplo, o governo do PT, ao longo de anos, teve uma agenda de fechamento econômico, de protecionismo, da ideia de que determinados setores econômicos, por serem estratégicos, não deveriam enfrentar a concorrência internacional. Agora, o governo americano adota essa mesma lógica para a economia americana. E aí, o governo brasileiro, que sempre defendeu uma política protecionista, passa a fazer de conta que é um defensor do livre mercado, sendo que não teve nenhum tipo de atitude concreta que fosse na direção de uma abertura efetiva da nossa economia. Do mesmo modo, o bolsonarismo se coloca, em primeiro lugar, não podemos esquecer, comemorando tarifas que eram contra o próprio interesse brasileiro e agora tenta reconstruir a cena. Como ficou mal para o filme deles, eles tentam reconstruir a história, fazendo de conta que nós tenhamos uma memória muito baixa, muito pequena, que não lembre que, na prática, eles comemoraram e pediram até mesmo para que os brasileiros agradecessem ao governo Trump por impor tarifas que, na prática, punem o trabalhador brasileiro. Ou seja, a gente acaba assistindo a um espetáculo eleitoral de discursos que não têm consistência nem credibilidade e que colocam em último plano os verdadeiros interesses do país. Pô, mano, e isso tudo volta quando as campanhas forem pro ar, né? Essas imagens todas, esses posts todos, esses discursos todos vão ser utilizados a favor e contra, né? Inclusive também para o lado de quem tem a máquina pública, de como está fazendo todas essas reações e vai lidar com todos esses problemas. Ano passado a gente teve o tarifaço, o Brasil conseguiu renegociar, a situação agora é diferente, né? Todo mundo entende que é diferente, que vai ser muito mais difícil de renegociar nesse momento. E isso é um problema para quem está com a máquina pública, né? Vai terminar o ano aí, talvez, sofrendo economicamente. E quando mexe com o bolso, as pessoas se ligam muito mais. Teve pesquisa também que a gente trouxe aqui, que mostrou que o presidente Lula tinha uma aprovação maior, que estava crescendo por causa da isenção do IR e também por causa do fim da taxa das blusinhas. Que mesmo a pessoa que estava chateada lá atrás com a taxa das blusinhas, quando caiu, passou a aprovar mais o governo. Então é isso, quando mexe no bolso, as pessoas se ligam muito mais, né? Exatamente. A questão é que existem os impactos de curto prazo e os impactos de longo prazo. E muitas vezes os de curto prazo são sentidos de forma mais imediata e tem uma reação mais imediata por parte do eleitor. Nem sempre entra nessa conta os impactos de longo prazo, que são justamente os debates estruturais. Afinal de contas, nós temos uma taxa de juros enorme que inviabiliza muitos investimentos de longo prazo, que acaba diminuindo o potencial de crescimento econômico do país no longo prazo, e isso é tratado, às vezes, como se fosse um fato da natureza, como se fosse uma situação inevitável ou simplesmente uma maldade do Banco Central, e não um resultado direto da incerteza causada pelo desequilíbrio estrutural das contas públicas, que não é enfrentado. A gente tem um problema de crescimento do gasto público brasileiro numa taxa anual que supera a taxa de crescimento da economia. Ou seja, o governo gasta numa velocidade maior do que a capacidade da própria economia brasileira de crescer. E isso ocorre em função de uma dinâmica de gastos obrigatórios que tem gatilhos de crescimento automático a cada ano. E isso fica longe da discussão, isso fica como se sequer fosse um tema a ser tratado. E é um grande problema, porque na prática isso inviabiliza as chances de crescimento de longo prazo do país. Mas, sem dúvida alguma, as medidas de curto prazo, como a situação da taxa das blusinhas, como a isenção do imposto de renda, como alguns benefícios que o governo tenta criar, por exemplo, para linhas de crédito para a compra de motos para entregadores. Tudo isso acaba sendo percebido de forma imediata
como um benefício, mas é uma conta que vai ter que ser paga pelo próprio cidadão também. Ô, mano, queria te perguntar também sobre. A gente já falou bastante aqui sobre o número de eleitores que estão indecisos ou são independentes, ou que vão até as urnas para anular os seus votos. Queria que a gente falasse, então, sobre os candidatos que podem se beneficiar com essa gente toda, que é muita gente, que não sabe ainda, não se decidiu. A gente tem uma eleição bastante polarizada, isso é cada vez mais cristalizado aqui no Brasil, a cada eleição que passa, e nessa a gente vê isso muito em todos os dados que a gente põe, da aprovação, da rejeição aos candidatos, de primeiro, segundo turno. E a gente vê candidatos como Renan Santos crescendo bastante. Eu li agora um da Meia Ideia que mostrava que a própria Michelle Bolsonaro, entre os 3 primeiros ali, era a que tinha menor rejeição. E entre todos esses candidatos principais, que mais aparecem nas pesquisas, o Renan Santos aparecia com 10% de rejeição. Aí é um cenário de primeiro turno com a Michelle Bolsonaro. A gente vai passando alguns recortes até chegar nesse que está, inclusive, numa das nossas matérias. Mas, enfim, era o Renan Santos com 10% de rejeição. É aquela rejeição em que as pessoas são perguntadas sobre aqueles candidatos todos e a pessoa escolhe quem ela acha que, de jeito algum, ela vai votar. E o Renan Santos aparece como uma boa opção perto de todos eles. É isso, o Renan Santos vai conseguindo espaço enquanto esse topo das pesquisas está em conflito. O Renan consegue pegar talvez esse caminho do meio. Não sei se um caminho do meio, porque há diversas posições do Renan que não são exatamente moderadas, né? Ele, por exemplo, defende uma política bastante agressiva do ponto de vista de segurança pública, chega a utilizar uma camiseta escrito "prendeu, matou". Não dá para chamar essa posição de um caminho do meio, mas sem dúvida alguma é a possibilidade de um terceiro polo, no sentido de que ele rejeita ao mesmo tempo tanto Lula quanto Bolsonaro. O grande desafio de Renan Santos é conseguir se tornar mais conhecido. Ele tem crescido, sobretudo, com base na juventude. Né? Quando a gente vê o extrato demográfico da preferência eleitoral por Renan Santos, há uma predominância de eleitores jovens, o que, por um lado, é uma grande notícia para ele, do ponto de vista de longo prazo na política, porque, afinal de contas, quer dizer uma possibilidade de encarar outras eleições partindo de uma base de preferência de eleitores bastante significativa. Ao mesmo tempo, a gente sabe, ele tem muito sucesso no engajamento digital. Né? Em todos os lugares que se debate política hoje na internet, teremos apoiadores de Renan Santos fazendo uma militância voluntária, o que é um sinal de capacidade de engajamento digital extremamente alto. A dificuldade de Renan é sair da bolha do digital e conseguir se tornar conhecido por pessoas mais simples, pelo cidadão brasileiro que não se preocupa tanto assim com o debate político, que está mais preocupado em conseguir pagar as próprias contas, em levar dinheiro e comida para a própria casa e que muitas vezes não é atraído simplesmente pela juventude. Às vezes, essa pessoa deseja uma nova opção, e aí alguém como Renan Santos, que aparece com um discurso um tanto disruptivo e que tem tido uma preocupação de articular o seu discurso apresentando algumas propostas, a gente até pode debater a viabilidade ou não de algumas dessas propostas, mas ele tem tido uma preocupação de apresentar pelo menos um projeto, um plano de governo, isso pode acabar convencendo várias pessoas. Outras desejam um perfil mais experiente, alguém que seja um gestor público que já tenha entregue resultados à população. Essa é a possibilidade de crescimento de ex-governadores que também estão na disputa, como é o caso de Ronaldo Caiado e de Romeu Zema, que acho que não podemos descartar a possibilidade de crescimento antes que a eleição se torne o tema principal para as pessoas. Mas esses dois outros
candidatos têm tido muito mais uma postura de se colocarem como alternativas à direita, quase como, às vezes, soando como linhas auxiliares da candidatura de Flávio Bolsonaro, do que propriamente apresentando uma visão própria de país. E isso, na minha leitura, é um limitador do potencial de crescimento desses candidatos, que deveriam, para tentar apresentar uma alternativa ao país, se portarem com muito mais independência e apresentando propostas concretas para os desafios, muitos desafios que o país tem para o seu futuro. Aqui, porque eu vou chamar mais um elemento para essa conversa,